Então, pessoal, vamos dar uma revisada na última aula que nós tivemos em sala, tá? Resultante de um sistema de forças, para que a gente possa abrir espaço para poder fazer os exercícios do capítulo 4. Tá, aqui nós tivemos aquele exemplo que eu fiz lá com o aluno, acho que Vinícius, o nome dele, onde nós temos a apresentação do termo, do conceito sobre momento. Momento é aquela expressão de uma força vezes uma distância que causa a possibilidade de rotação sobre um ponto, tá? Então aqui considerando um eixo partindo de O, origem, subindo aqui para Z, nós temos um eixo Z aqui, que se eu aplicar essa força a uma distância D, uma força no sentido X, uma distância no sentido Y, eu vou gerar aqui uma rotação. Essa rotação a gente vai chamar de momento. Tá? Quando nós temos um caso em que a força não está perpendicular à distância, nós vamos ter que parte dessa força, quando a gente decompor, parte dessa força vai estar perpendicular e vai causar um momento. E a outra não, a outra vai estar no sentido que não causa um momento. Por quê? Porque nesse terceiro caso aqui, por exemplo, eu tenho uma força que está no mesmo sentido da distância e ela não causa o efeito do giro. Lá em sala, quando eu apresentei esse conceito aqui, foi quando eu peguei lá o braço do rapaz e puxei, tá? Então a gente observou que não causa o momento, ele não gira. Enquanto que as forças que eu fiz, as outras forças, faziam com que o rapazinho girasse, né? Então, essas são as demonstrações sobre o conceito de momento. Então, quando nós tivermos uma força aplicada no mesmo sentido da distância, não causa momento. Tá? Eu preciso de uma força perpendicular à distância em relação ao ponto. E esse momento ele vai ter sua resultante apontada no sentido perpendicular ao plano. Ou seja, se eu tenho uma força em x a uma distância y, eu vou ter um momento em z. Tá? É o que estamos expressando aqui. O momento resultante é dado pelo somatório dos momentos. Tá? E a magnitude do momento é dada por força vezes a distância, como eu acabei de falar. Tá? Aqui nós fizemos esses exemplos em sala, né? Então deixa eu trazer isso aqui para o Python. Aqui foi bem simples, né? Determine o momento da força em relação ao ponto A, O, em cada caso ilustrado. Então, o ponto O está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? A força está no sentido Y, do que a gente está acostumado. Né? Se eu traçasse o eixo aqui, não precisa mais traçando o eixo aqui, X e Y cartesiano, o que eu tenho? Eu tenho uma distância. A distância daqui até aqui, que são esses 2 metros. E fazendo 90 graus com ela, nós temos a força de 100. Então, aqui o nosso momento em O é igual a 100, que é a força, vezes a distância 2, igual a 200 newtons. Molezinho, né? Tá. Então, letra A, 200 newtons. Letra B, sempre lembrar que a força só causa momento quando ela é perpendicular à distância. Então perceba o seguinte, essa força de 50 aqui, ela está no sentido X, está aqui. Tá? Uma força em X. Se eu usar a distância de 2, que também é uma distância X, eu não giro esse ponto O. Tá? Eu vou ter simplesmente empurrando o ponto O. Tá? Então não é isso que eu quero. Então, se a força está no sentido X, a distância que eu vou utilizar, que pode causar um momento, é a distância Y. Tá? Eu posso, inclusive, projetar a força
para aqui, para a base, para poder identificar isso. Então, essa força, se eu travasse esse ponto O, ela ia empurrar, e aí eu ia ter o meu cano nessa configuração aqui, ó, que está sombreado, tá? O meu cano ia ficar assim, tá? Ou seja, ele girou, saiu daqui, veio para cá, girou nesse sentido. É o que está representado aqui, né? Nessa setinha aqui, tá? Resumindo, a distância é 0,75 e a força é 50. Então aqui o momento em O é igual a 50 newtons vezes 0,75 metros. Tá? Vai dar 50 vezes 0,75 dá 37,5. Ok? Então, aqui nós temos, tá? Essa informação aqui, ela não pode não ser dada e você pode responder do mesmo jeito. A força está no sentido Y. Qual é a distância x? A distância x é essa aqui, até chegar na força. Se eu sei que isso aqui é 4, e eu sei que a distância inclinada aqui é 2, foi me dado o ângulo de 30 graus. Então, a projeção disso aqui é igual a 2 vezes o cosseno de 30. Tá? Ou seja, essa distância aqui toda é igual a 4 mais 2 cosseno de 30. 4 mais 2 cosseno de 30, que dá 5,73. Ou seja, isso aqui, que é a distância perpendicular à aplicação da força, é 5,73. E aí, o meu momento aqui vai ser igual a força, que é 40 libras, vezes 5,73 pés, tá? Que é igual a 40 vezes isso aqui, 229,28 libra pés. Para o caso D, nós temos a força no sentido x. Então, a força está aqui, ó, no sentido x. A distância que eu preciso é essa distância aqui, que é a distância capaz de fazer o giro. Tá? Então, percebam que a peça vai girar no sentido que está apresentado aqui. Minha força é de 60. Essa minha distância aqui é 1 seno de 45, porque foi dado 45 aqui. Então, 1 seno de 45 graus. Tá? Então, eu tenho fazer logo aqui 60 vezes 1 vezes seno de 45, que dá 42,43. Trazendo aqui M0 igual a 60 vezes 1 seno de 45. 1 seno de 45, que é igual a 42,43. Aqui está em libras. Ok? Para o caso E, nós temos a força está aqui. Força está aqui. E a distância até o ponto O é essa aqui. Essa distância é 4 até aqui em cima
isso aqui é 1. Então, isso aqui é 4 menos 1, que é 3. Então, o nosso momento aqui na origem vai ser 7 MO igual a 7 vezes 3, que é igual a 21. 21 quilonewtons. Ok? Então, tranquilo. Essa aqui houve alguma confusão em sala, mas eu espero que vocês compreendam, tá? A distância 4, não tenho força aplicada aqui. Eu tenho uma força aplicada a uma distância 3. Por isso que foi dada essa informação. Se eu aplicasse na distância 2, eu não causo momento na origem, tá? Então, bola pra frente. Cadê? Pra cá. Tá? Quando nós observarmos um sistema tridimensional, aí nós vamos utilizar esse tipo de formatação aqui, tá? Então, nós temos uma distância, que ele chama de R, aqui, tá? E uma força aplicada aliás, nós temos uma origem, tá? Para saber qual é o momento causado nessa origem, nesse ponto aqui, nós temos que verificar a distância até o ponto de aplicação da força, né? Onde é que é a distância em que ele toca com o vetor da força. Para fazer isso, a gente pode resolver aqui a determinante de um plano cartesiano, aí, de um sistema unitário cartesiano IJK. Tá? Essa distância R ela é dada pela diferença do ponto A para a origem, né? E a força XYZ pode ser dada aí na questão, ou pode ser dado um vetor unitário que corresponda a essa formatação. Tá? A gente pode observar isso no exemplo aqui. Vamos levar lá para o Paint para poder trabalhar com o desenho. Então, já que já foi esclarecido, vamos trabalhar aqui. Então, o que nós temos aqui? Determine o momento produzido pela força F, que é a força F de 2 kN, em relação ao ponto O que está aqui na base da árvore. Expresse o resultado como um vetor cartesiano. Nós vimos que vamos ter que atender isso aqui, né? Então, cadê? O que nós temos aqui? Nós temos que encontrar... podemos escrever aqui as coordenadas para ficar claro, né? Então, a coordenada da origem é igual a 0, 0, 0. 0 em x, 0 em y, 0 em z. Do ponto A, nós temos o seguinte, ó, ele está sobre a origem, não há deslocamento no sentido x, né? Se ele tivesse deslocamento em x, ele estaria por aqui, tá? Não tem. Se ele tivesse deslocamento em y, ele estaria por aqui, sobre a linha de y. Tá? O único deslocamento que ele tem é deslocamento z, tá? Então, em x ele tem 0, em y ele tem 0, em z ele subiu 12, então tem 12. Percebam que ele é positivo quando ele segue o caminho apontado pelo eixo. Então, ele subindo, ele é positivo. Ele descendo, ele é negativo. X, se for para esse lado, ele é positivo. Se for para esse lado, ele é negativo. O y, se for para esse lado aqui, ele é positivo. E se vier para cá, ele é negativo. Tá? Isso porque foram apontados aqui os eixos positivos. Tá? O ponto B, ele tem as coordenadas. Vamos lá, ponto B é aqui. Em x, aqui é a origem. Para eu chegar aqui no ponto B, eu preciso andar esse trechozinho aqui, ó. Esse trechozinho é 4 metros, né? Então, em x ele tem 4. Em y, nesse sentido aqui, ele precisa andar 12 metros, tá? É o que tem aqui. Então, em y, 12. Em z, ele não andou nada, ele está na altura do chão aqui. Tá? Então, em z é 10 zero. Tá? Então, nós temos aqui
Para que eu possa encontrar aqui o valor do R, simplesmente eu vou fazer, lembra que o R, cadê? Não está aqui não, está no PDF. O R é a distância entre a origem e o ponto onde encontra a força. Tá? Então, onde é que nós vamos encontrar a força? Diz aqui que a força está partindo do ponto A. Então, o meu vetor R aí vai ser simplesmente a distância de A até 0. Ou seja, deixa eu ver aqui qual que vai aparecer melhor aqui. Talvez um amarelo, será? Então, esse aqui é o R. Partindo daqui até aqui, é o nosso vetor R, tá? Você tá mexendo de novo. R. E aqui é a força de 2 kN. Tá? Então vamos resolver quem é o nosso vetor R. O vetor R é o vetor, a distância, né, entre A e O. Ou seja, eu pego a coordenada A, R igual. O amarelo aqui não tá bom. R igual a coordenada x de A, que é 0, menos a coordenada y de A, que é 0 também. Olha, x de A, x de O. Isso na direção y. Mais x, y de A, que é 0, menos y de O, que é 0 também, na coordenada j. Mais z de A, que é 12, menos o z de O, que é 0, no sentido K. Ou seja, meu vetor R vai ser igual a 12. Ok? Eita, 12K. 12K. Ok? Então, aqui nós temos o valor RZ aqui, tá? Porque K corresponde a Z. Ok? Para encontrar F, nós vamos precisar encontrar esse vetor AB, tá? O de AB vai ser a diferença entre as coordenadas dividido pelo módulo. Então, qual é a diferença entre as coordenadas? Eu vou pegar x de B, que é 4, menos x de A, que é 0. Isso aqui no sentido Y. Mais y de B, que é 12, menos y de A, que é 0, no sentido J. Mais z de B, que é 0, menos o z de A, que é 12, no sentido K. Trabalhando isso daqui, isso tudo aqui vai ser dividido pelo módulo deles, tá? Então, vamos fazer aqui R de AB, tá? O de AB vai ser depois. Então, R de AB, igual 4i mais 12j menos 12k. Tá? Eu vou chamar de R maiúsculo, aliás, vou chamar só de AB, o módulo disso aqui, né, que vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados disso aqui. Então, vai ser, vou fazer direto aqui, tá? Então, eu vou ter a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais, não precisa colocar isso, tá? Mas só para ficar, menos 12 ao quadrado, fechei, e o resultado é 17,43, 17,44 na verdade, né?
esse é o módulo, tá? Isso aqui está em metro, né? Tudo está em metro. Aí, para eu saber o vetor unitário AB, eu vou fazer o R de AB dividido pelo que eu chamei de AB aqui, módulo de AB, módulo de AB. Tá? Ou seja, eu vou ter aí 4i mais 12j menos 12k dividido por 17,44. Então, U de AB vai ser igual a 4 dividido por 17,44, 4 dividido por 17,44 dá 0,23 no sentido I, mais 12 dividido por 17,44, que dá 0,69 J, e o 12 ali vai dar a mesma coisa, menos 0,69K. Pronto. Então eu tenho o vetor unitário AB. Então a minha força em vetor unitários aí, que é o que eu preciso, vai ser igual a força vezes o vetor AB. Tá? Lembrando que ele é vetor AB porque a força está direcionada nesse sentido, de A para B. Tá? Então, escrevendo isso aqui, a força é 2 kN. Então é 2, o F, vezes o vetor AB, que é isso aqui. 0,23I mais 0,69J menos 0,69K. Ok, vou trazer pra cá, vou ficar em cima. Isso aqui vai ser igual 2 vezes 0,23, tá? 0,46 no sentido I, mais 2 vezes 0,69, 1,38 J e menos 1,38K, porque 69 é a mesma coisa. Isso aqui está em quilonewton, né? Quilonewton. Pronto. Agora eu já tenho todas as componentes para montar aqui a minha matriz, né? Para pegar a resultante aqui. Então, eu vou ter aqui, escrever, não, eu vou ter I J K Rx, que é a distância desse R aqui, né, de O para A, que foi 12K. Então é aqui, ó, 12. Tá, aqui é 0, aqui é 0. E a força XYZ, que vai ser 0,46 1
1,38 e menos 1,38. Tá, os dados daqui, 0,46, 1,38, menos 1,38. Então eu preciso fazer a determinante desse sistemazinho aqui, dessa matriz. Tá? Então eu faria lá o prolongamento de IJ, 0, 0, 0,46, 1,38. Aí eu vou fazer lá as diagonais, né? Depois eu faço as outras diagonais. Então eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, vezes isso aqui, isso aqui, vezes isso aqui. E aí nós vamos resolver, tá? Então nós vamos ter, nessa primeira diagonal, o I vezes 0 já vai dar 0. Então eu vou ter aqui J vezes 12 vezes 0,46. Então 0, aliás, é 12 vezes 0,46 J. O K vai dar 0. Isso aqui vai ser menos o resultante da diagonal oposta aqui, né? Aqui o K vezes 0 dá 0. Então eu tenho 12 vezes 1 é 38. 38. 12 vezes 1 é 38 no sentido I. I. 12, 1 é 38 no sentido I. No sentido J não tem nada. No sentido K não tem nada. Tá? Então só tem isso. Então aqui eu vou ter 12 vezes 0,46, 12 vezes 0,46, que dá 0,92, 0,92 J. Aqui 12 vezes 1 é 38, 12 vezes 1,38, 16,56, vai dar menos, por causa do sinal aqui, tá? Menos 16,56 no sentido I, né? I. Só um negócio aqui, 12 vezes 0,46 tá 0,92, tá estranho isso aqui, né? Deixa eu ver isso aqui. 12 vezes 0,46 dá 5,52. Melhorou. Então, isso aqui dá 5,52. 5,52 no sentido J, né? Menos 16 e 65 no sentido I. Então, esses aqui são os nossos resultados, né? O momento causado por essa força ponto O é igual a 5,52 J menos 16,65 I. Isso aqui, pelas unidades envolvidas, kN por metro. Tá? Então o processo não é difícil não, tá? Só para você identificar quem é quem e seguir. Vou fazer o corte aqui da aula para dividir em vários segmentos.